Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH, UNL. Essencialmente funcionar político às pessoas, a comunicação é muito mais do que Ricardo, propriamente minha. É verdade que ela foi feita numa primeira versão no contexto do seminário de Ciências da Cultura, do mestrado em Ciências da Comunicação, e tendo em conta por um lado a sua qualidade e por outro o facto de claramente cair no tema deste projeto de investigação e do colóquio dele se originou. Desde então eu incentivei o Ricardo a desenvolver esta comunicação. Ainda hoje recebi o último draft e estive a fazer aqui algumas adaptações para esta apresentação. Importa dizer que o Ricardo, não é o Ricardo que está aqui a ler e a fazer a apresentação, e eventualmente ele sim seria capaz de responder a eventuais questões que possam haver sobre este texto, coisa que não me sinto capacitado para fazer. Não é ele que está aqui então, simplesmente porque ele está a fazer um terceiro semestre já não letivo em Erasmus, já não sei se é em Paris 8, salvo que ele está a fazer este semestre, portanto, não estando ele e tendo este texto sido feito, como eu já disse, no contexto do meu seminário e ainda trabalhado minimamente da minha parte, venho, mais a nível das questões de forma do que propriamente de conteúdo, venho então eu fazer a sua leitura e, portanto, vou, como eu disse, limitar-me essencialmente a ler o texto, que é em 90 e muitos % da responsabilidade do mérito, acima de tudo, do Ricardo Santos. Pena não haver uma transmissão por Skype, talvez pudesse o Ricardo estar a ouvir-se a si mesmo também. Bom, o texto começa, parece-me inevitável passar por estas duas citações que estão em epígrafe, porque elas anunciam muito do que será o próprio texto. Uma é do Shakespeare e diz: fixai os vossos olhares onde deveis e a vossa vista iluminar-se-á. A outra, do Zé Saramago, diz: passado 2 dias o médico disse: gostava de saber o que se terá passado com o consultório. Nesta altura não servimos para nada, nem ele, nem eu, mas talvez as pessoas voltem um dia a ter o uso dos olhos, os aparelhos ainda devem lá estar, à espera. Começa então. A medicina científica moderna também participa, como outros campos da experiência, na injunção contemporânea entre técnica e cultura, por intermédio daquilo que podemos nomear como dispositivo medial. O uso das tecnologias digitais pela medicina permite afirmar que a prática médica contemporânea acerta, em última análise, na proposição de que o corpo é pura informação desmaterializável na reticularidade computurizada, prolongando a obstinação do olhar médico que pode, agora, ver os bits que compõem a alma. O que significa que a medicina participa, à sua maneira, da cultura dos média, isto é, estes condicionam a tecnicidade e a materialidade dos suportes pelos quais a ciência se faz e se difunde. Importa, por isso, inquirir o modo como a matriz realista foi institucionalizada e discursificada pela medicina e o quanto contribuiu para a concepção da neutralidade axiológica da ciência moderna. A pergunta pela operacionalidade do olhar médico releva do modo como a racionalidade médica esteve comprometida com um olhar que precisa de saber mais e melhor e que, para tanto, se modela historicamente nos seus aparelhos. É por isso lícito constituir um programa de estudos na cultura visual da medicina, e aqui a inspiração é do Fernando Cascais, que privilegia o modo como a percepção médica se foi alterando consoante se modificaram os seus médios. Estamos perante, e cito aqui o Fernando Cascais diretamente, o último grande momento da cultura visual da medicina, que tem início com as técnicas de digitalização da imagem, na década de 70 do século XX, tomografia axial computadorizada, as operações, a imagem por ressonância magnética, a tomografia por emissão de positrões, etc., etc. Certo que amanhã se lhes acrescentará ainda outra. Fim de citação. É esta a era dos projetos de descrição do genoma humano, do Hugo, The Human Genome Project, e do Visible Human Project,
nas suas duas vertentes. Para o homem, o Visible Man, e para a mulher, o Visible Woman. A medicina contemporânea, nos países desenvolvidos, está imersa num repertório crescente de média computadorizados para criar, distribuir e interagir com versões digitalizadas das patologias, constituindo os média o instrumentário de um novo regime epistémico. Este repertório é descodificado e institucionalizado pela medicina numa lógica de progresso tecnocrático, segundo o qual os novos média vêm cobrir as antigas restrições que os média anteriores não eram capazes de ultrapassar. Com efeito, a medicina, como é própria da vontade de saber ocidental, tenta desembaraçar-se de todas as mediações para se constituir como um acesso ao real, supostamente sem interferências. Por outras palavras, quando mais estas são dependentes do médium, da materialidade que lhes dá suporte, que as constitui, que maior é a tendência para se gerar a ilusão de transparência. E cito Bragança de Miranda, de imediaticidade que se fortalece pela instantaneidade de uma mediação pura, isto é, performativa. Fim de citação. Aliás, nova citação, num outro ponto, os média computadorizados conferem a ilusão de uma transparência total do corpo, que se confunde com a transparência total de todos os meios, pela tradução de praticamente tudo em linguagem digital. Agora sim, fim de citação. Ora, o que está a ocorrer é a capacidade de processamento do real pelo computador, modalização computadorizada que permite codificar as realidades físicas numa linguagem comum de vocação universal que confere a ilusão de ausência dos média. A produção do sensível, na qual a cibermedicina parece estar a envolver-se, remete, portanto, sempre para o logos do algoritmo construtor das imagens. As palavras de Kittler são esclarecedoras, e cito: os gráficos de computador, enquanto software, simulam hardware. As leis ópticas de reflexão e refração permanecem fiéis para com os dispositivos de output, como monitores ou ecrãs LCD ainda em vigor, mas o programa, cuja informação dirige esses dispositivos, assumiu todas as leis ópticas que levam em conta a lógica algebricamente pura. Os gráficos de computador, porque são um software, constituem, no entanto, algoritmos e nada mais. Fim de citação. O que esta virtualização da óptica faz ocorrer é uma matematização do corpo simulado no ecrã, pois aí este é composto apenas por pixels que constituem uma espécie de texto matemático que o compõe. Como exemplo, ao digitalizar um coração doente para o computador, o médico pode operá-lo só através da imagem que vê, no mesmo instante em que as suas mãos intervêm no coração para o curar. A mutação dos média na medicina e as consequentes transições perceptivas dela decorrentes são apanágio da retórica biomédica do empowerment tecnológico, segundo a qual as tecnologias digitais e imagiológicas médicas permitem ver como nunca se tinha antes visto, numa lógica de proporcionalidade direta, de acordo com a qual o que ganha visualidade se ganha também em neutralidade. Por outras palavras, uma maior capacidade e eficácia técnica permitirão ao médico ver mais e melhor. Tal significa que, em termos técnico-científicos, aquilo que outrora residia na sombra e nos avessos dos recantos dos corpos, inacessíveis ao olhar médico e aos instrumentos nos quais ele se prolongava, passa agora a estar acessível e, na sua qualidade de resultado da técnica, confere ao médico uma maior autoridade cognitiva e, portanto, uma maior legitimidade ética de atuação sobre o doente. A retórica do empowerment tecnológico da biomedicina é, portanto, um modo de assegurar o milenar ethos médico no primo non nocere, segundo o qual ao médico cabe a responsabilidade de assegurar o bem-estar da paciente. Para que tal ocorra, as atuais tecnologias imagiológicas digitais permitem diagnosticar uma qualquer patologia do corpo e, ainda com elas, no caso das cirurgias robotizadas, intervir num corpo para o curar legitimamente. Esta é a retórica da qual os médicos se apropriam para se legitimarem enquanto agentes sobre o corpo. O mesmo é dizer de decidir sobre a vida de todos aqueles que estão sob o seu olhar instrumental. Tal retórica é potenciada na era da virtualidade, pois não é acidental que esta condição de virtualidade seja mais penetrante e avançada, onde os centros de poder são mais concentrados, como pertinentemente repara Catherine Hayes. Porquanto o espaço da produção médica, quer seja um laboratório, um hospital, um centro de investigação, uma empresa ou uma faculdade, dependente de como está do computador e das suas tecnologias derivadas, constitui este primeiro como médium produtor de todos os engenhos epistémicos ópticos a que recorre. O computador é a instância onde se concentra o poder do médico, pois dele depende tanto a produção de imagens neutras e epistemologicamente válidas, como é também o médium pelo qual o médico irá intervir no corpo do paciente,
ao mesmo tempo que dele se distancia. Quanto a esta segunda questão, a consequência que deve ser retirada foi enunciada por Timothy Lenoir, da seguinte forma, e cito: na era da medicalização, o estilo de vida é também medicalizado. Fim de citação. O que lembra o adágio Foucaultiano, de acordo com o qual o iluminismo, ao criar as liberdades e emancipações, gerou no seu subsolo os controlos e as repressões. Clarifiquemos então. Gilles Deleuze, no texto final da sua vida, o Scriptum sobre as sociedades de controle, diz que as sociedades disciplinares foram substituídas pelas sociedades de controle. Sociedades essas que se caracterizam por serem constituídas por grandes sistemas computadorizados cuja reticularidade funcional permite tudo controlar, transformando-se num enorme dispositivo que engloba e produz subjetividades. A maior precisão e incisão dos tratamentos médicos, de que a terapia genética é um dos grandes exemplos, reforça o poder social do médico. A medicina vê assim alargado o seu raio de influência nas sociedades altamente medicalizadas, como são as nossas, pois, devido à maior performatividade tecnológica, podem passar prescrições terapêuticas de um modo bem mais eficaz, daí resultando um sistema de saúde altamente eficiente e baixo custo e massivos cuidados preventivos no estilo de vida de cada um de nós. Dir-se-ia que a virtualidade é a era dos simulacros ou do hiperreal. Ora, tal diagnóstico é um pouco apressado, pois que a simulação é própria à produção científica desde o seu dialbar. Aquilo a que se assiste hoje é a nova maquinaria que produz outros tantos simulacros com outras tantas consequências. Os estudos sociais da ciência já estabeleceram que os instrumentos médicos têm uma natureza de dispositivo, que os leva a agenciar os médicos que julgam manipulá-los. Dir-se-ia que a junção entre a técnica informática e a medicina corresponde a uma nova cultura epistémica que Karen Knorr-Cetina define como, cito, aquelas amálgamas de arranjos e mecanismos que, num dado campo, constroem o modo como sabemos aquilo que sabemos. Fim de citação. Ora, poder-se-ia dizer que o olhar médico é um dispositivo que assume a sua positividade nesta cultura epistémica, que revela a maquinação do conhecimento científico como uma assemblagem onde confluem atores não humanos, instrumentos ópticos, técnicas, organizações, cadáveres e atores humanos, clínicos, investigadores, doentes. Esta assemblagem põe, por conseguinte, como retórica legitimadora, e somente como tal, a versão do trabalho científico como uma persecução cognitiva de uma genialidade científica que, lendo o mundo, auxiliado por instrumentos produzidos por outras tantas genialidades, alcançaria a verdade do natural. E, por isso, constata Knorr-Cetina, cito de novo, no laboratório, os cientistas são métodos de pesquisa, são parte da estratégia de um campo de investigação e de um dispositivo técnico da produção de conhecimento. Fim de citação. O que é reforçado por Latour e Woolgar, que acrescentam que um laboratório pode ser visto, cito, como se fosse uma fábrica em que se produzem factos numa cadeia de montagem. Fim de citação. A cultura epistémica, para se dotar de todos os dispositivos que requisita, necessita primeiramente de um espaço na qual se aloja e gera um ambiente propício. Tal constitui o laboratório. O laboratório é o local onde a ordem natural é estilizada de modo a tornar-se compreensível pela ciência. Aí, a produção cognitiva faz-se garantindo a maleabilidade do objeto a conhecer, e isto de três modos. Em primeiro lugar, substituir o objeto por versões transformadas e parciais. Em segundo, trazê-lo para este ambiente artificializado do laboratório. E, em terceiro, induzir a ocorrência dos fenómenos para melhor os estudar. Concluímos então que a prática laboratorial, uma citação da Knorr-Cetina, implica o afastamento dos objetos do seu ambiente natural e a respectiva instalação num novo campo fenomenal definido por agentes sociais. Fim de citação. Dir-se-ia que a ciência tem entre as suas mãos não a natureza em estado bruto, mas antes uma natureza desde logo artificializada pelo laboratório. Por isso, não é despeciente afirmar que toda a ciência trabalha com simulacros. Na era da informação, o olhar médico automatizado torna-se computadorizado, fazendo entrar o corpo nas redes virtuais que compõem a reticularidade computacional. Na era de informação, a virtualidade ascende a um lugar cimeiro enquanto condição de percepção médica que tudo reúne numa ontologia da informação, para a qual todo o elemento material é passível de ser lido matematicamente e traduzido em numeração binária. Falo, contudo, num regime de mútua dependência em que, cito Catherine Hales, a percepção facilita o desenvolvimento das tecnologias virtuais e as tecnologias reforçam a percepção. Fim de citação. Porquanto, como explica Kittler, da câmara obscura aos gráficos de computador, todos os média doutrinam e formam um modo ocidental da percepção, a visão, e assim a perpetuam.
A cultura epistémica digital assenta, portanto, num problema premente que é o de tornar cada vez mais, cito Maria Teresa Cruz, tornar cada vez mais vivo, ou seja, dotar as imagens de qualidades cada vez mais próximas das da vida. Ora, isso coloca inevitavelmente a mais difícil das questões: o que é a vida? Ou, pelo menos, uma não menos difícil questão, embora subsidiária desta, de que modo se nos revela a vida? Fim de citação. A medicina não olha para algo que não ignore de todo e que, candidamente, procure perceber, mas, inversamente, a sua vontade tecnologizada de saber produz, igualmente, a subjetividade do objeto a conhecer ou, menos radicalmente, traça-lhe as condições em que pode gerar conhecimento sobre ele. No caso da medicina, produz-se a subjetividade do corpo doente no molde da racionalidade biomédica que é o seu fundamento bioinformático. O computador é uma tecnologia passível de escrever o código da vida, uma vez que, cito Le Breton, a biologia se mistura com a informação e se torna, por sua vez, uma ciência da informação. Em citação. Facto é que a medicina tomou de empréstimo os conceitos da cibernética. A vida é agora composta por um suporte material, o corpo ou outro que o simule, mas que se decompõe matematicamente em células e outras tantas entidades orgânicas que interagem entre si por códigos e mensagens e que na reticularidade que compõem escrevem o código ou um algoritmo que codifica todas as características vitais de um sujeito, o ADN. Tal é o corolário da tecnicização da ciência. A condição de conhecer é a da manipulação do objeto. O prefixo bio é revelador, então, da manipulação dos fenómenos vitais para melhor os conhecer, ou seja, para melhor os controlar. Trata-se de operar uma redução da categoria da humanidade, conhecê-la informacionalmente, para não logo isolar, controlá-la laboratorialmente e, por conseguinte, manipulá-la. É esta constituição do corpo doente como simulacro que permite à medicina estabilizá-lo e controlá-lo. Como diz de novo Teresa Cruz, cito, o que está em causa no simulacro e na sua tecnologia específica é a possibilidade de recriar a experiência de tangibilidade da vida em todas as suas dimensões e não a mera aparência das coisas. Fim de citação. Porquanto, acrescenta, a vida não tem aparência, apenas se faz sentir, e é por isso que a sua revelação necessita de carne. Nesta medida, as imagens que aspirem a ser confundidas com a vida devem forçosamente encarnar, isto é, inscrever-se na carne, impressioná-la, afetá-la. Fim de citação. A medicina, desde os anos 70, com o surgimento do scanner, cumpre com melhores registros os requisitos da afecção carnal da imagem. Nesse seguimento, consideram Cacali e Lamiel, cito, em algumas dezenas de anos, ao passar do analógico ao numérico, a imagiologia médica ficou a cores, penetrou na terceira dimensão e acedeu ao mundo virtual. As ferramentas informáticas cada vez mais potentes conduziram a imagiologia do corpo da observação estática a uma observação dinâmica do vivo. Aquilo a que chamamos hoje imagiologia funcional oferece, assim, uma visão dos órgãos em funcionamento e em tempo real. Fim de citação. As tecnologias computacionais são aquelas que melhor respondem a este requerimento do simulacro médico. De acordo com Catherine Walby, as imagens médicas computarizadas são operativas, cito, imagens ou sistemas descritivos que são eles próprios tecnologias, capazes de efetuar transformações nos tecidos do corpo que parecem só representar no espaço do ecrã. São sistemas de imagem que não representam o referente, mas mais do que isso, implicam materialmente o mundo dos objetos naturais que representam. Fim de citação. Tomando como exemplo o Virtual Human Project, acrescenta ainda, em particular, este projeto é resultado das tentativas médicas subsequentes para inscrever o interior do corpo não como analogia fotográfica, mas, mais do que isso, como homologia espacial e não como uma sombra visual, mas como uma substância digital, uma possibilidade visual livre de jogo enganador da transparência e da perspectiva encontrada no raio-x. Citação. As tecnologias ópticas informáticas são, então, para a retórica médica, um prolongamento do olhar médico, o que, de resto, está em consonância com, cito Donid, um dos hábitos culturais das ciências, que é produzir, exibir e reiterar o que conta para a evidência na forma visual. Chama-se a isto a visualidade da ciência, que transforma agora conjuntos de fenómenos que incluem, mas também excedem, todas as capacidades humanas perceptivas e traduzem esses fenómenos em formas visuais. Fim de citação. No dizer agora de Walby, a imagem médica tende a depender de uma retórica da verosimilhança
e de comunicação transparente para articular as suas trajetórias, para apresentar as suas inovações como ganhos em precisão e os enquadramentos das suas práticas como ganhos na transparência, a localização pacífica de um objeto orgânico reapresentado dentro de um campo óptico. Por isso, as virtualidades do Virtual Human Project para a educação médica e investigação são frequentemente descritas em termos quantitativos de economia mecânica estrita, como uma modalidade que expressa mais informação visual do que métodos prévios, maior resolução, mais realismo e melhor detalhe. O que de facto está aqui em jogo é a construção de um sentido cultural sobre as imagens digitais que as reserva como informação visual, de modo a adequá-la ao empirismo biologista da ciência médica moderna, e fazem-no ao subsumir e dispersar a visão nos sistemas de conhecimento. Percebe-se assim que a elaboração da visão pela medicina é uma paixão, ou seja, a paixão do olhar médico, uma irracionalidade que se constitui como fundadora da racionalidade de um saber científico. Com efeito, as fundamentações oculares da medicina fazem-na dar prioridade à visão sobre os demais sentidos, seguindo, de resto, a tradição do ocularcentrismo ocidental. Tal é uma construção tão cultural quanto tecnológica e quanto estética, pois que a prática efetiva da medicina compreende todos os sentidos do corpo. O médico não é só um par de olhos a que se haveria de acrescentar a parafernália de dispositivos de visualização, mas um corpo, como o doente, que ele vê diante dos seus olhos, cheira com o seu nariz, ouve com os seus ouvidos e toca com as suas mãos. Neste sentido, diz Donide que o cientista faz a experiência do real numa gestalt plenária que envolve todo o corpo. Mas o aparelhamento do olhar, ou melhor dito, o aparelhamento total do corpo, modela tecnologicamente a sensibilidade do cientista, enfatizando o olhar, para assim cumprir os ditames da neutralidade axiológica da ciência. As ecografias, por exemplo, são reveladoras da envolvência de dois sentidos para construir uma imagem, mas do qual só se revela o visual, como imagem acabada e pronta a ser um outro artefato técnico a corroborar o oculocentrismo. No caso da cirurgia, os computadores criam programas que permitem aos cirurgiões planear e mesmo simular uma cirurgia que reflete a fisiologia e anatomia do paciente a operar. Apesar de todo o aparato visual que atua sobre uma medicina cibernética, o médico é tão automatizado e incorporado pela tecnologia quanto mais a julga manipular instrumentalmente. Bem se pode dizer que o próprio médico é agenciado pela técnica. E este agenciamento é de corpo inteiro e não só do olhar, uma vez que o feedback médico é háptico e, portanto, envolve todo o corpo. A síntese da imagem virtual em todo é reveladora de uma simulação vital, pois a imagem digital surge não só como evidência do que representa, mas como algo em que se deve tocar, gesticular. Esta contém uma performatividade própria. É uma imagem que permite que o médico haja sobre ela, assim agindo sobre o corpo. Por conseguinte, será daqui em diante no espaço do ecrã visual do computador que os corpos serão manipulados. As máquinas computadorizadas leem o interior do corpo e mapeiam-no e, por fim, simulam-no no ecrã. E é esta simulação que lhes retira a opacidade. E assim o corpo vivo está, agora, disponível para a instrumentalização terapêutica. Em particular no Virtual Human Project, o móvel a perseguir é o da telecirurgia, que coloca cirurgião e doente em espaços diferentes, sendo que o que chega ao cirurgião, através de câmaras endográficas e informações tomográficas, é informação acerca do paciente, ao que aquele responde com uma ação telemática sobre o paciente graças aos instrumentos controlados pelo computador. Por outro lado, é de revelar igualmente um paradoxo aparente que ocorre na medicina cibernética. Catherine Walby enuncia-o do seguinte modo: é evidente que a capacidade do Virtual Human Project para agir como se fosse um corpo, apresenta um certo desafio à centralidade do cadáver factual na educação médica e, por extensão, na imaginação médica. O Virtual Human Project parece deslocar a centralidade e a imediaticidade do toque terapêutico, a experiência de ter as mãos em, o qual é igualizado com um encontro não mediado entre a mão e a carne. O desafio coloca-se no investimento nostálgico na autêntica presença. Também registra a tensão dinâmica entre o humanismo da medicina retórica e da natureza tecnicamente conduzida das suas práticas. Parece-nos que a medicina suplanta esta angústia com uma eficácia técnica que, contudo, não deixa de moldar a sua sensibilidade precisamente ao dessensibilizá-la, o que não impede de considerar o doente como o detalhe de uma alteração que toca essencialmente o organismo, e não o ser do homem. A medicina moderna permanece fiel ao dualismo fessaliano, mesmo se atualizada profundamente. Desde Max Weber que se sabe que o progresso científico se faz pela especialização.
É também o progresso das tecnologias de imagem médica e também o progresso das tecnologias de imagem médica se faz pelo seu caráter incisivo, pela capacidade de detalhe, de se concentrar num só órgão, fragmentando o corpo. Esta fragmentação contribui também para a dessensibilização do médico, desumanizando o corpo e o sofrimento. Condicionado por essa dessensibilização, o médico recorre às tecnologias de informação para desempenhar uma cirurgia onde é assegurada a eficácia e o consequente êxito da sua intervenção. A hipótese de o médico vir a ser substituído por um robô cirurgião e perder o estatuto de herói de que goza nas sociedades ocidentais contemporâneas não é colocada de todo pela medicina, uma vez que, a existir robô, ele será sempre controlado pelo médico e não o inverso, e por isso continuará o médico a ser agraciado com os êxitos, vendo reforçada a sua autoridade. O desenvolvimento técnico é visto como caminho de progresso rumo a um mundo de uma imediaticidade total ou transparência total. As imagens médicas digitais têm a sua condição de operacionalidade na transparência, como explica Le Breton, e cito: há uma identificação entre o saber e o ver, como se a verdade última do corpo não estivesse ao alcance, senão com a última molécula percebida pela câmara. Fim de citação. Mas não sem dizer que, continua a citação, a imagem médica cria toda a superfície, isto é, a profundidade enfim revelada do que se dá a ver em verdade. Reduzir enfim o continente ao mapa, tal é o sonho que a medicina persegue a respeito da corporeidade humana, desde que pela primeira vez um anatomista se inclinou sobre o seu semelhante. Fim de citação. Com efeito, a transparência para os olhos do médico não significa transparência para os olhos do paciente leigo. Barbara Maria Stafford diz que está em vias de se constituir um novo homem das imagens, uma vez que, cito, a explosão do multimédia levanta questões sérias do tipo de treino que precisamos para navegar com sentido através de um domínio informático turvo e fluido. Fim de citação. É precisamente a sofisticação tecnológica que confere autoridade ao médico pela posse de um saber, o de decifrar, o que torna visíveis estas imagens. Por outro lado, como diz David Le Breton, cito, o recurso às técnicas de ponta acentua a distância entre o médico possuidor de um saber esotérico que apenas a contragosto partilha e um utente desapossado de todo o saber sobre ele próprio, por definição estranho às significações que o atravessam e que o destinam a não compreender. Fim de citação. Com efeito, as imagens que conquistam e deleitam o olhar do leigo, daquele para quem aquelas imagens não representem um tumor ou uma patologia severa, não significam epistemologicamente nada para este, mas tão só para o médico que as pode ler e que então saberá, muito mais seguro, que terapia administrar. Em jeito de conclusão, dir-se-ia que a cibermedicina é a construção, quer discursiva, quer não discursiva, que hoje constitui o zeitgeist, para o qual entendemos a medicina enquanto instituição e prática de poder e que, para tanto, agrega elementos no seu dispositivo, de modo a assegurar a eficácia do seu funcionamento e maquinação. Em resumo, pode-se referir, como refere José Van Dyck, que, cito, cada novo dispositivo imagiológico médico proporciona mais conhecimento sobre a saúde e sobre a doença. Essas mesmas tecnologias fazem muito mais, alteram de facto a nossa visão do corpo, o modo como olhamos para a doença e para a cura. O mito da total transparência geralmente reside em duas assunções subjacentes. A ideia de que ver é curar e a ideia de que observar é uma atividade inocente que não tem consequências. Fim de citação. É precisamente perante esta concepção mitológica da transparência visual que os médicos, através do empowerment tecnológico, cerram os olhos, preferindo olhar para as tecnologias como algo que é controlado instrumentalmente. É verdade que, desse modo, a sua consciência médica ficará muito mais apaziguada, o que não quer dizer isenta de problematizações. Os médicos fixam os olhos onde e como querem, na crença apaixonada de que assim a sua vista se iluminará. Muito obrigado.